Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Valor A2 e a gente vai trazer o seguinte questionamento, né? Será que nós estamos vivendo um crash americano aí que pode refletir não só nos mercados tradicionais, mas também no mercado das criptomoedas? O que a gente pode esperar nos próximos meses? Tudo bom, Cíntia? Oi, Dan, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Valor A2. Hoje a gente está para falar de um assunto que rolou essa semana aí, que foi o aumento das taxas de juros e também o impacto desse aumento no mercado cripto. E esse carinha aí que vocês estão vendo na tela é o cara que está hoje comandando basicamente a economia mundial. Por quê? Tudo que acontece lá nos Estados Unidos acaba refletindo de forma global, certo? Então, e aí o que acontece? Como você mesmo pontuou, Cíntia, todos os olhos voltados à economia americana. Claro que nós também temos outros fatores macroeconômicos, né? Por exemplo, Rússia e Ucrânia, China, que parece que. Eu não vou falar o nome daquela doença lá, mas todos sabem, né? Daquela pandemia lá, Sim. enfim. Parece que está mais agressiva agora. Eles estão utilizando de mecanismos mais radicais para tentar controlar. Enfim, a gente também tem que falar sobre questões também ambientais, que também está assolando a Europa, e outros detalhes ali, justamente voltados a essa questão macroeconômica, né? Sim. Mas, Cíntia, vamos trocar uma ideia aqui, principalmente para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Muitas pessoas perguntam, poxa, Dan, e esse cenário aí de queda, de correção, mercado vermelho, sangrando, qual que é a expectativa? Será que isso nunca vai acabar? Porque a gente não aguenta mais isso, pelo amor de Deus, pessoal, né? Vamos lá, a gente viu alguns dias aí essa semana o mercado reagir, mas assim, são reações fracas, curtas e que precisam ser aproveitadas por quem tem estratégia, tá? Então a gente precisa falar um pouco disso. Mas antes da gente chegar nesse ponto, o que a gente precisa entender que está acontecendo? Hoje, as pessoas em geral, e principalmente quando a gente fala da economia americana e do que está acontecendo lá em relação a esses aumentos consecutivos de taxa de juros, as pessoas estão ficando sem grana para investir. Seja porque elas perderam seus empregos. Por quê? Porque quando se aumenta as taxas de juros, o que acontece? Baixa o consumo. E aí? Baixando o consumo, cadê o emprego? Baixa o emprego. E o que vai acontecer como consequência disso? O padrão de vida das pessoas diminui e as prioridades mudam. Mudam, até porque para a gente investir, na teoria, tem que sobrar um pouquinho de dinheiro, né? Claro. Mas se o negócio está apertado, né? Uma recessão americana, inclusive até conversando aqui nos bastidores, Cíntia, você me disse que foi confirmado realmente, entre aspas, né? Uma recessão oficial, porque até então era técnica, né? Então, Sim, somados 2 trimestres, a gente ainda teria uma recessão na teoria, né? E sim. agora, após esse terceiro trimestre, nós encontramos uma recessão de fato somado a esses três, né? Então, parece que é oficial, né, Cíntia? Sim, eu preciso confirmar a fonte, mas sim, eu li que já está, assim, o terceiro trimestre, ele termina no final de setembro, que é quando vai ser de fato declarado se há realmente uma recessão, que é quando há a queda do PIB de um país pelo terceiro trimestre consecutivo, que é o que se espera que seja declarado pelos Estados Unidos agora no final de setembro. Tudo indica que isso vai acontecer, né? E, novamente, parafraseando você também, né, Cíntia? Claro que a gente precisa entender que quando escutamos a palavra recessão, né, tudo, entre aspas, de mal pode acontecer com a economia, né? Então, por exemplo, uma recessão, salários reduzidos, desemprego, como você mesmo pontuou, né? Uhum. No caso do aumento das taxas de juros, o que isso pode implicar? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para as pessoas, né? Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, na compra de carros, eles utilizam muito leasing, né? Então, é meio que um financiamento, entre aspas, né, disfarçado, não é como acontece aqui no Brasil, que no final do período a pessoa tem o direito de comprar esse veículo. No caso das casas, também nós temos as famosas hipotecas, né? E Sim. que aumentando, logicamente, essas taxas, as pessoas tendem a ficarem desestimuladas a adquirir esses produtos. E isso acaba, não só isso, mas vários outros produtos, né? O consumo Sim. diminui, diminuindo o consumo, as pessoas deixam de produzir determinados tipos de materiais, até próprias commodities, né? Fazendo com que aconteça o desemprego, né? Você também pontuou no começo do vídeo, mais desemprego, menos consumo, e isso vai gerando uma bola de neve, e esse círculo ele vai continuando, se perpetuando, até que a economia e os juros, os preços caiam, né?
Sim. E aí, assim, Dan, não é só o desemprego, né? Pode ser que o cara continue empregado, mas o padrão de vida dele cai, porque o que ele comprava ontem com US$ 100, hoje ele vai precisar de US$ 120 para comprar. Então, o Uhum. padrão de vida vai caindo e as prioridades, como eu disse, vão mudando. O cara vai falar: eu compro o leite ou eu invisto? Eu pago aluguel ou eu invisto? Eu pago a prestação da minha hipoteca ou eu invisto? O E é onde cara, sobra dinheiro para cripto, por exemplo, né? Cadê o dinheiro? Né? Não vai sobrar, cadê o né, dinheiro para nesse cripto? cenário. Lembrando que o cara, ainda antes da cripto, ele vai colocar lá a reserva de emergência dele, Uhum. né? Parte desse princípio, né? Parte-se desse princípio, que o cara ele vai antes priorizar a reserva de emergência dele, e a reserva de emergência dele normalmente vai estar num fundo com maior segurança, com maior liquidez. Por quê? Porque se eu precisar do dinheiro agora, eu preciso ter o dinheiro agora, né? E não vai cair em investimentos voláteis como criptomoedas, por exemplo, né? A gente sabe que Justamente. você pode até investir, mas a ideia dos criptoativos é colocar um dinheiro que você não vai contar por um período razoável. E aí, Sim. numa situação de desemprego, numa situação de recessão, né? Enfim, vamos trabalhar com dois cenários ali. É complicado você colocar num ativo que amanhã ele pode estar 10% a menos, 15%, e aí você precisa daquele dinheiro para contar com alguma coisa. Por mais que você saiba que vai se reverter esses 10% em algum momento, mas não vai ser agora. Então você não pode colocar lá o que você sabe que você pode precisar amanhã, ou na semana que vem, ou no mês que vem. Tem que ser algo Né? assim: não preciso, vou ficar lá, uma hora vai recuperar. Nós estamos hoje no mercado, falando especificamente de criptoativos, que despencou de novembro para cá, na média aí, cerca de 80 a 85%, falando de todos os criptoativos. Quando a gente fala das mais consolidadas, esse valor diminui um pouco. Mas, gente, é muita coisa. Então, assim, quem contava com essa grana, pensa assim, o cara que lá em novembro ele tinha lá os seus US$ 1.000, agora ele tem quanto? 200, se for 80%, né? Então, 200 dólares. e não E pode, se ele for realizar, ele vai realizar no lucro. E aí, como é que fica, né? no prejuízo. Sim, no prejuízo, perdão, né? Se ele for realizar, ele vai Exatamente, realizar no prejuízo. E aí? prejuízo. E aí, E como é que esse cara que fica, né? estava contando com o milão lá? Pois é, E ele é uma vai, porque situação ele vai difícil, precisar né? do duzentão. E ele vai realizar no prejuízo, Sim, vai realizar no né? prejuízo. E aí, só que tem um detalhe também, né, Cíntia? O que está acontecendo hoje? Então, com essa repetição de aumento de taxas de juros. Começou com menos de 0,50, agora 0,75 pontos. Inclusive, gerou uma expectativa de que chegasse a 1 ponto percentual. Né? Sim, sim, eu Alguns tinha aí uma. estudiosos, alguns investidores, principalmente da Bolsa Americana, acreditaram que poder, claro, uma quantidade mínima de pessoas, mas existia essa possibilidade de chegar a 1 ponto percentual. Né? Agora vamos falar lá de médio e longo prazo, daqui a 6 meses. Eu sei que as pessoas que estão assistindo a gente querem saber, poxa, Dan, poxa, como é que, Cíntia, o que vai acontecer daqui a 6 meses? Será que iremos encontrar um cenário mais favorável do que nós estamos vivendo hoje? Né? Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso, levando em conta que nós temos dois fatores aí, aumento da taxa de juros, inflação americana, três, na verdade, né? E a recessão propriamente dita americana. Certo. Vamos lá. Considerando que está sendo pensada essa questão de aumentos regulares, periódicos da taxa de juros, como o novo normal, já está se propondo aumentar os juros periodicamente, até que se chegue lá entre 4,2% e 4,5%, e ainda pretende se manter a estabilidade dessa taxa por um bom período de 6 meses a um ano, para que o mercado se estabilize. Eu entendo que, falando num período de 6 meses, não tem muita coisa para mudar do que está acontecendo agora, não. Tá? Nós tínhamos até uma perspectiva mais otimista aí, cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, mas considerando que esses aumentos de juros continuaram, pensando nisso, o que eu tenho a dizer? Nesse momento, e falando num cenário visão 6 meses aí, eu diria que nós vamos ficar muito na água de salsicha mesmo. O mercado vai ficar lateralizado, com possibilidade de queda se acontecer algum fator inesperado aí pelo mercado. Bom, é claro que a gente tem que tirar também esses aspectos negativos e pensar em coisas positivas. Afinal, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? E Então, tem Cíntia, oportunidade.
Claro, tem oportunidade, né? Você até conversou comigo aqui nos bastidores sobre a questão de pequenos trades, já que a gente não, provavelmente, né? Não que isso não vá acontecer, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, né? A gente não consegue prever o futuro, mas assim, aquelas altas como nós já estávamos acostumados, né? De 30%, Não. 40%, coisas mais significativas, né? Essa possibilidade está bastante reduzida, até porque a gente Sim. está vendo, depois que nós tivemos esse percentual tão grande, 80%, 90% de desvalorização dos criptoativos, meio que estagnou ali, né? E a gente também que está, entre aspas, lateralizando, e a gente provavelmente não encontrará altas ou grandes possibilidades de lucros consistentes ou significativos, como em novembro de 2021, por exemplo, nós tivemos ali o all-time high do Bitcoin, né? Falando a curto prazo, eu entendo que não, mas assim, como a gente está falando, existe oportunidade. Existe oportunidade de você fazer um pequeno trade, ganhar ali o seu dinheirinho, não arriscar demais, gente, porque não é o momento de arriscar demais, de falar, eu vou pôr toda a minha grana nesse negócio. Não é o momento de arriscar demais, mas assim, ficar de olho em bons projetos que tenham fundamento, em projetos que tenham algo para entregar, quando a gente está falando do mercado cripto, que tenham proposta de valor para o seu produto, tá? Então, isso é muito importante. E como o mercado ele não, da forma como ele está hoje, ele dá pequenas subidas ali, cai de novo, sobe um pouquinho, cai de novo, sobe. E no meu entendimento, na minha opinião, tá? Por enquanto, é assim que o mercado vai operar. Podem ter algumas altas, mas tiro curto ali e já volta para o mais do mesmo. Minha opinião. Agora conta aí para mim. E você? No meu ponto de vista, esse é o melhor momento para você acumular o criptativo de preferência. Claro, como a Cintia falou, né? É aquele que você observou que é bem fundamentado, que tem os seus critérios muito embasados, projetos interessantes, né? Então, por exemplo, galera, sobrou cinquentão, vai comer uma pizza? Não, não come essa pizza, não. Faz um regimezinho ali, né? Investe, aporte, porque vocês vão sentir saudades desse momento que estamos vivendo. Né? É como aquela velha história, né, que eu sempre falava, por que eu não comprei Bitcoin em 2014? Por que eu não comprei criptomoedas? Enfim, né? Então, essa mesma saudade daquele momento pode ser, e arrependimento também, pode ser que a gente Sim. sinta daqui a 2, 3 anos, né, pessoal? Então, no meu ponto de vista, é o melhor momento para vocês acumularem, tá? Claro, com bastante responsabilidade, e de repente vocês acharem que não é o caso, também segurem um pouquinho, estamos realmente num momento de incerteza, né? Eu tô falando aqui, colocar uma graninha, tudo bem. Claro que é aquele dinheiro que não irá lhe fazer falta. Não vai querer colocar um dinheiro acreditando que realmente hoje estamos no fundo, que pode ser que tenhamos fundos um pouquinho mais consistentes, mais fortes, mais profundos do que Mais estamos agressivos, né? vivenciando, mais agressivos, né? Então, Uhum. pessoal, esse é o meu ponto de vista, tá? A Cintia apontou muito bem essa questão dos pequenos trades, né? De repente, ele fazer uns 5, 10%, até 10% tá difícil hoje, né? Pelo que eu tô Tá, vendo. tá. Mas chega, tem alguns ativos que a gente acompanha ali sempre, que a gente vê chegar assim, pelo menos dentro da semana acaba chegando em 10%. Mas aí, Uhum. assim, é observar, gente. Esse mercado precisa de muita observação de comportamento de cada um dos seus criptoativos, além do mercado em geral. Observa qual é o comportamento. Pô, chega a 10%. É muito importante observar volume quando você está fazendo esse trade. Quanto está saindo, quanto está entrando, para você identificar melhor ali os seus pontos de entrada e de saída e não sair perdendo. Não sair perdendo, muito bom. E torcer para que realmente haja uma reversão aí desse mercado, né? Sim. E, logicamente, algumas criptos pontualmente terão um aumento aí bastante forte, né? Mas o duro é saber quais serão essas, a gente não tem bola de cristal para saber. Então, né, cabe a cada um analisar as melhores propostas, os melhores projetos, dentro ali também do seu limite orçamentário financeiro ali, né, pessoal? Mas eu iria, nesse momento, no mais seguro, tá? Bitcoin. Agora não é hora de arriscar com nada que seja minimamente duvidoso. Poxa, eu já ia colocar R$ 10 ali em Manga Coin, então já não vou fazer isso? Não, Manga Coin não. Manga Coin não tem fundamento. Manga Coin não tem utilidade. Tá certo, Cíntia. Vamos. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos esse nosso contexto, né? Que o reflexo de tudo isso que está acontecendo aí provavelmente se dará
daqui a 6 meses, 1 ano, porque justamente como o Jerome Powell está sinalizando aí de forma até bastante explícita, antes era implícita, agora está sendo bem explícito isso, né? E parece que sim, ele vai continuar aumentando, ou pelo menos mantendo esse 0,75, e que infelizmente esses frutos serão colhidos, né, num período um pouquinho maior que não agora, né? Sim. E uma outra possibilidade que a gente tinha também comentado, e que não falamos aqui, mas vale ainda falar, outra possibilidade, o mercado cripto passar a se descolar do mercado tradicional. E aí nós podemos ter surpresas bem agradáveis. Mas enquanto eles estão andando ali, ó, juntinhos, por enquanto a gente fica do jeito que tá. Pois é, pode ser esse momento aí de grande correção aí e de recessão americana, né? Um momento, de repente, deles se realmente desgrudarem, desgarrarem desses mercados tradicionais, SP500, Nasdaq, enfim, né? Mas enquanto isso não acontece, vamos torcer para que, É o né, que as tem. coisas melhorem. É o que tem para hoje, né? É o que tem. Muito bom. Pessoal, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, curte, compartilhe, envie aí para pessoas que você entenda que vai trazer, vai agregar valor. E quem não é inscrito aí no canal, se inscreve aí. Muito bom. Exatamente. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência e vamos torcer para que as coisas melhorem, né, a cada dia. Pessoal, vamos puxar aqui a seguinte hashtag, né, que vai ser a hashtag coragem, para a gente realmente criar bastante força para enfrentar esses momentos aí de bear market, né, porque ninguém aguenta mais, né? Tem que ter coragem para se manter nesse mercado do jeito que as coisas estão. Nesse e em qualquer mercado, a coisa não tá fácil para ninguém, mas a gente vai passar por isso. Muito bom, pessoal, e sucesso, excelente final de semana. Até mais. Obrigadão, pessoal. Valeu.